Então vai ser, eu vou lendo e vou para o gráfico. Lendo e para o gráfico. Deixa eu abrir até aí que para ficar melhor. Questão de gráfico só. Não tem banca lá, não, só tem na Pocket, mas a Pocket está aberta aqui para entrada. Aí que vai ser só para questão do curso com análise. Só para a gente. O conceito que eu acabei de falar, eu vou vir para cá para mostrar para vocês. Então vamos lá iniciar. A análise técnica ela se utiliza de figuras variadas para a representação dos preços. E com estas figuras que se formam os gráficos. Iremos, neste estudo, esclarecer alguns conceitos em torno dos gráficos e suas aplicabilidades. Um gráfico de cotação é uma sequência de pontos definidos numa dada janela de amostragem, usando para isso uma dada base de tempo, que é o time frame. Então, a gente usa o time frame, o tempo, para definir aquilo ali. O time frame, quando a gente fala, vocês sabem que são o candle. Então, o time frame a gente tem de 5 segundos, 10, 15. Então, a gente vai clicando. Ó, 5, tá vendo? 10 segundos. Isso aqui tudo opera, tá? Tem estratégias para isso. Tanto a Pocket tem entradas para 5 segundos, Scalper de 5 segundos, tá? Então, isso aqui são tudo time frames, ó, de uma semana. Então, vocês já sabem que é 7 dias. Essa vela aqui equivale a 7 dias. Essa aqui é 7 dias, porque essa aqui começou, tá vendo? Ontem. Ó. Então, isso aqui, o que eles estão querendo falar lá é de time frames, tá, tropa? Para ficar muito bem explicado. Então, aqui eles estão mostrando o gráfico de linhas, tá? Gráfico de linhas, mesma coisa. Aqui a gente tem 4 tipos. Esse aqui, barras, Reikin, Ash, barras, velas e linhas. Gráfico de linhas. Deixa eu tirar essas médias. Ó, gráfico de linhas, tá? Temos gráfico de velas, que é o que a gente trabalha, os candles. Vou botar aqui em cima. Temos o de barras, tá? E nós temos o Reikin Ash, que é esse. Que é diferente, parece o de barras, mas é diferente. O preço está aqui embaixo, tá vendo? O primeiro dali a gente está vendo de linhas, que é esse. Vamos descer. A base do tempo, que é o time frame, utilizada pode variar de gráfico para gráfico, dependendo da estratégia analista. Então, depende da estratégia que você aplica no gráfico, tá? Então, são várias estratégias, como eu falei, em vários tipos de time frame. Pode ser utilizada uma base de tempo intraday, base diária, tá? Ó, aí eles falam diária, semanal, mensal, trimestral ou anual. Quanto menor for a base de tempo, menor a compreensão, menor a compreensão terá a visualização do gráfico. Então, exemplo, como análise gráfica você tenta prever, tá? Atrapalha, gente. Mas obrigado pela, tá? Vai ser o que aparecer aqui para mim, tá? É porque eu tô com 2 MT4 aberto e ainda tô com live. Então, primeiro eu estudo. Não precisa pedir desculpa não, tá? Fica tranquila, só para deixar avisado. Primeiro a gente vai estudar, depois a gente lê um pouco, a nossa cabeça estiver dentro do mercado, a gente começa a aplicar, tá? Toda a live vai ser iniciada assim, como se fosse uma escola mesmo para vocês aprenderem, beleza? Então, não tem mais desculpa de aprendizado. Então, vamos voltar ao estudo. Então, aqui, o que ele quis dizer nessa parte aqui? Quando ele fala isso aqui, ó, dessa base aqui, ó, dessa partezinha aqui, significa, tropa, que quanto menor o tempo que você vê, menor a probabilidade de acerto da movimentação do gráfico que você vai ter, tá? Exemplo, a gente tem um gráfico aqui de um dia. Aí ele vai analisar como está a movimentação do gráfico, tá vendo? Para prever futuramente se ele vai buscar um topo, se ele vai buscar uma região, e assim sucessivamente, tá? Uma base de tempo diária utiliza para desenhar o gráfico um ponto por cada dia de sessão em bolsa, enquanto que uma base de tempo semanal utiliza um ponto para cada 7 dias. Por exemplo, se num gráfico diário visualizarmos 100 pontos de informação, num gráfico semanal, com o mesmo número de pontos, iremos visualizar 5 meses. Um ano corresponderá, grosso modo, 252 pontos. Isso aqui é aplicado por Forex, tá? Para vocês saberem pontos em Forex, vou só mostrar aqui, ó, para vocês terem essa noção. Vocês peguem essa abinha aqui, ó.
Cadê? Vou marcar para vocês só um minuto. Essa aqui, ó. Essa aqui, tá? Pega essa daqui. Vocês veem como é que é o ponto no Forex. Você clica, ó, clica onde você quer e arrasta, tá vendo? Para baixo. Exemplo, marquei a linha aqui, onde está esse martelo. Peguei essa linha aqui do MetaTrader, ó, e a gente tem até aqui. Aqui diz, ó, 90 pontos, tá vendo? Assim que eles falam, essa questão de pontos, para a gente ver também como é no MetaTrader, para operação de Forex. Aqui você vai vendo, tá vendo? Ó? Aí tu vai arrastando, vai embora, tá vendo? Então clica aqui, seleciona essa ferramenta do MetaTrader, clica a zona que você quer, segura no mouse, deixa clicado, segurando, e arrasta, segurando o dedo no mouse, para vocês verem para onde vai marcando os pontos, tá? Para cima ou para baixo. Da onde vocês clicaram até onde vocês querem. Então ele vai arrastando, tá, tropa? Ó, desculpa essa variação de voz. Então aqui, 252 pontos de cotação. Geralmente, os analistas utilizam gráficos diários, visualização da variação das cotações ao longo das sessões de bolsa. Agora apareceu para mim aqui, o SDK, de alerta de venda. Cadê? Vou botar o USDCAD. Vamos trabalhar esse USDCAD aí. Vamos ver se está pagando bem. Opa, já estava até aberto. Então, olha o time, tá? É para 8h45. O que eu fiz aqui, tropa? Que loucura. Ah, tá. Tava clicando. Ué, eu apago, vai mais um. Que loucura é essa? Quero botar zero. Tô sendo trollado aqui ao vivo agora. Não quero pôr 9 horas, pô. 8h45, 15 minutos. Não consegui. Bem sincero com vocês aqui agora. Não consegui fazer isso aí. Vou fazer aqui no cliquezinho. Ó, 8h45. Peguei essa entrada aí, tá? De put. Se ela vir aqui, eu vou pegar só a mãozinha aqui em cima, mas não é necessidade. Só peguei a minha primeira entrada. Como eu tô trabalhando reversão de vela, tropa, então. Mas é sempre bom vocês, ó, pegar sempre bem taxado. Para 15 minutos a operação, eu não vou ficar esperando 15 minutos, vou continuar a leitura. Ó, confirmou a venda. Vamos lá. Eu estou usando Anubis, como vocês sabem. Vou usar um Gale, tá? Só um Gale. Aqui não tem filtro não, tá? Nessa versão não tem filtro não. O filtro vocês aplicam assim, para quem ainda não entendeu. Tá? Botão direito, lista de indicadores, vem no Combine, editar. Aqui está o filtro. Vocês podem botar aqui, o Jennifer, você me perguntou a questão de média. Você pode botar a média aqui, tá? É 168, como eu falei, se eu não me engano. E aplica. Aí só vai emitir sinais a favor da média. Tá vendo? Qualquer período que vocês colocarem. O sinal sumiu porque eu ativei a média. E como não está confluindo, o sinal some. Tá vendo? Voltei para a versão original. Olha lá. Sumiu. Mas vocês podem botar confluência lá, tá, tropa? Vou pegar aí só para não ficar arrependido. O martingale. Estou usando o martingale só em uma entrada. Deixa rolar. Vamos voltar ao estudo. Cadê aqui? Vamos lá. Então, no gráfico semanal, 252 pontos, terminamos essa parte aqui. Basicamente, há três tipos diferentes de gráfico utilizados na análise técnica. O gráfico de linhas, foi o que eu mostrei, o gráfico de barras e o de candlestick. Só que eles não mostraram esse aqui, ó, que tem também, que é o Reikin Ash, tá? São 4 tipos, não são 3. São 4 tipos. O gráfico de linhas, ó, o gráfico de linha é o gráfico mais simplista. No gráfico Y ao gráfico X.
A coordenando o eixo Y será a cotação de fechamento e a coordenada do eixo X será a data do pregão em que ocorre a cotação. A grande vantagem desses gráficos é que a sua análise é bastante intuitiva. Tá vendo? Aqui diz do ponto X, perdão, do ponto Y ao ponto X, tá? Ó, gráfico de barras. O gráfico de barras já é um gráfico mais complexo. Só um minuto. Tá? Para desenhá-lo, são precisos quatro dados por data. A cotação de fechamento, o valor máximo e o mínimo do dia, tá? Bem como a cotação na abertura. O máximo da seção e o mínimo da seção definem os extremos da linha definida por cada dia. A pequena linha horizontal para a direita, ó, tá vendo? Cadê do gráfico? Perdão. Ó. Horizontal, que é essa daqui, tá? Quando ele diz essa aqui no gráfico de barra, essa linha horizontal. Vamos lá. Cadê? O horizontal para a direita define a cotação de fechamento, enquanto enquanto a que aponta para a esquerda define o valor da abertura. Tropinha, voltou aí para vocês? Voltou, tinha dado a caída aqui. Ó, a aula de hoje é teoria e conceitos, tá? Vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. Conceitos e tipos de gráfico, tá? E a teoria de Down. Então, essa semana a gente vai trabalhar isso aqui de estudo, tá? Onde vai ser gravado, vai estar lá no YouTube, sem corte, sem nada, que é para você sentar o bumbum e estudar e aprender o que você está fazendo. Deixa rolar ali que você provavelmente... Opa, atualizou. Provavelmente nada. Terceiro. Psicologia de candles. Olha aqui a média, aquela média de 168 servindo como um pullback de preço. Deixa rolar isso aí. Lois acontece. A gente está trabalhando no galho, foi 3, 4,50, tá? Tá com 6. Ó, gráfico de candlestick. Este gráfico é proveniente do Japão e tornou-se muito popular na última década. Num gráfico de candlestick são necessários valores de fechamento e abertura, bem como a máxima e a mínima das seções. A grande vantagem destes gráficos é que permitem uma leitura rápida de relação entre o preço final e o preço de abertura. Se o candle for branco, lá eles usam branco e preto, tá? Aqui a gente usa vermelho e verde. Significa que o valor de fechamento foi superior ao valor da abertura. Se o candle for preto, é porque a cotação de fechamento terminou no valor da abertura. Eles vão dar o exemplo aqui, tá? Aqui eles usam branco, que é sem fundo, como se fosse um candle de força. De compradores, o preto como se fosse o vendedor, tá? Seria mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu consigo replicar aqui, para vocês terem a noção. Branco. Vou botar preto aqui. Alta seria um candle branco. Vou botar preto, candle branco. E aqui tudo preto. Ó, seria assim, tá? O original que eles olham é assim. Eles analisam o gráfico assim. Ó, tá vendo? Assim seria a análise. Então, vocês sabem que o preto é como se fosse venda. O branco é compra. Quem está com o microfone aí, por gentileza, eu vou mutar aqui. Quem quiser falar, depois desmuta, tá? Mas estão mutados aí para não atrapalhar a live. Então, esse aqui é o gráfico de barras, gráfico de candles. Candles são esses, barras são esses, linhas são esses. E tem o gráfico que eu mostrei para vocês, que é o Reikin Ash, tá? Que aquele não falou sobre ele. Ó, vamos descer. Surgimento. Agora sim, vamos abordar mais claramente os fatos históricos. Os candlesticks surgiram no Japão no século XVII,
com o mercado de arroz. De lá para cá, esse sistema de representação foi sofrendo alterações até chegar nos dias atuais. Então, essa análise gráfica surgiu no Japão, tá? Onde é bastante usado para análise gráfica. Como qualquer como qualquer análise técnica, deve ser usado junto com outras ferramentas para se criar o candlesticks. Usa-se o preço de abertura e fechamento, máxima e mínima de cada período. O corpo do candlestick é representado por uma barra, cuja alta é dada uma diferença entre o preço de fechamento e a abertura, enquanto a linha acima e abaixo corresponde ao preço máximo e o mínimo, respectivamente, quando o preço de fechamento é maior que o preço de abertura. O período de candlestick é representado aqui pela cor azul, tá? Para facilitar a visualização, e quando o preço de fechamento é menor que o preço de abertura do período, utiliza essa cor vermelha. Então, o azul é como se fosse compra, o vermelho é como se fosse fechamento, tá? Então, aqui mostra o fechamento dele, a abertura. Ele abriu aqui, tá? Fechou aqui. Ele veio até aqui, então deixou a máxima. Aqui ele deixou uma mínima. Mesma coisa aqui, tá? Pontos, tá? Mínima, porque é embaixo, compradores, mínima, tá? Suporte, máxima, vendedores, tá? Resistência, tá? Para ficar bem gravado na memória de vocês. Então, quando o candle abre, ó, deixa eu tirar do gráfico já quente. Velas. Deixa eu botar em 5 minutos. Botar em 1 minuto, peraí. 30 segundos no caso. Ó, vamos ver, ele abriu aqui, tá? O gráfico ele abriu bem aqui. É 30 segundos, vamos aguardar os 30 segundos. Aqui ele deixou a máxima, aqui em cima, tá? Agora ele está deixando uma mínima. Ó, aqui ele deixou a mínima. Abriu. Preço de abertura. Vamos ver. Então, a gente sabendo que esse preço de 30 segundos, ó, aqui é a abertura dele. Esse anterior foi a abertura, deixou a máxima, deixou o fechamento dele aqui, deixou uma mínima. Fechamento desse aqui superou aqui, tá? Mas a gente não está analisando para fazer entrada, mas só para vocês terem noção. Então, aqui ele fez a abertura, aqui está deixando o fechamento, deixou uma máxima, agora fechou um doji, tá? Ó, abertura, fechamento, e assim vai, para vocês irem entendendo, tá? O que está sendo dito. Vamos ver aí. Ih, coisa linda, filho. Bora para cima. Aqueles piques. Vamos voltar, tá, tropa? Ó, corpo longo versus corpo curto. O candlestick de corpo longo mostra uma disputa mais intensa entre compradores e vendedores, enquanto os curtos demonstram a consolidação do preço. Depois de uma alta, um candle longo vermelho pode representar o estabelecimento de um ponto de resistência. Por outro lado, após uma queda de preços, um longo candle azul pode representar o estabelecimento de um ponto de suporte. Só um minuto, o SDK de venda agora. Ah, tá. Isso aqui é por conta da internet, ó. São 2 MT4 abertos, live, tudo, tá? Então, quem não tem internet muito boa, não abra muitos pares, tá? Até porque vocês estão em live também, às vezes é live, Chrome, aberto, tudo aberto, tá? Vamos lá. Aqui a gente acabou de ler, então, o que significa. Deixa eu só ler o final da parte. Um longo candle azul pode representar o estabelecimento de um ponto de suporte. Então, vem aqui para o gráfico, tá? Deixa eu botar aqui no de 15, que a gente está trabalhando de 15. Então, mesma coisa aqui, ó. Aqui está vendo um corpo, aqui está vendo numa queda. Então, o que ele está querendo dizer, se fosse uma compra aqui embaixo, teria que aparecer, tá? Um candle forte. Exemplo, aqui é um possível suporte, tá? Um possível. Não estou falando que o preço vai reverter ele, mas é um possível suporte. Aqui seria um outro possível suporte. Então, para a gente ter a confirmação que o preço ou se estabeleceu para consolidar ou para seguir de novo, ou só para correção da teoria de Dow e continuar descendo, a gente precisa da confirmação de uma compra, tá? Mesma coisa se aplica para uma venda, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Vou botar em gráfico de cima. Deixa eu ver como é que está a operação ali. Vamos ver aí. Ó, aqui, ó, exemplo firme. Aqui, ó, de gráfico. Que a gente acabou de ver.
Vou dar um exemplo de venda. Deixa eu só botar o Pontiflix aqui, minha tropa. Ó, veio de uma queda, tá? Queda linda. Comprador tentou, rompeu. Comprador tentou, rompeu. Vendedor desceu. Olha a compra, o tamanho do comprador que saiu desse suporte. Aqui, o preço ele se estabelece, tá? Então, aqui define que o preço, aqui confirma, tá? Não é só aparecer um candle. Espera aí, deixa eu limpar. Não é aparecer só um candle. Apareceu já um candle, tá? Confirmação, voltou. Esse candle ele volta para essa zona que tentou romper e se estabelece. Mesma coisa vai servir para uma venda, tá? A análise gráfica ela é trabalhada com confirmação. Tem os arriscados, que é você pagar para ver depois da confirmação. Vamos ver se paga aí pelo... Ué, eu entrei antes da hora? Não, que loucura. Ó, tá a internet, caraca, tava pagando, olha isso. Vamos ver aí, se paga pelo menos esse galezinho, que aí seria uma vitória na taxa. Tentei acreditar aqui, ó. Nesse dojizinho aqui, se pegava essa linha aqui, por isso que eu entrei nessa entrada. Vamos esperar essa daí. Tô acreditando nesse, pelo menos se ela vai travar, pelo menos aqui, vamos ver. Tá a cara de que ia romper aí. Deu mais um sinalzinho, só um minuto. GBP UD. É, mas se a gente tomar esse lote aqui, eu vou trabalhar esse gale. Nove horas, que é. Vamos ver se ele segura pelo menos essa operação aí, né? Eu não vou entrar com um galho agressivo não, tá? 5 segundos, 4. Pagou. Para mim, eu entrei com um galho meio torto aqui, né? Mas pagou ali a primeira. Ó, como se tivesse sido win. Vamos ver, hein? Eu acreditei nesse dojizinho aqui, tá? Se ela vier buscar aqui em cima, não era para me ter entrado com esse 3,50 se pagou o outro. Errei ali na entrada. Vamos voltar aqui. Veremos agora alguns padrões de candlesticks. Porém, tá? Este assunto será abordado melhor posteriormente. Vê sim, vai estar gravado no YouTube, tá? Obrigado pela tua presença, Jennifer. Vai ser todo dia a aula, tiver operação a gente entra. Que eu ensino ele assim, senão não vai dar certo, tá? Muito obrigado pela tua presença e a presença de todos que estão aqui. Mas todas as lives vão ser gravadas, tá? Pode ficar tranquila como essa aqui está sendo. Vai ser postada lá no YouTube, aí vai ter lá sala VIP. Aí você já sabe. Hoje o tema abordado vai ser esse. Então eu não vou me prolongar até as 10, vou prolongar até as 9. Então vamos tentar terminar aqui esse daqui de estudo, tá? Que a gente tem a semana toda com matéria. Padrões comuns de candlestick. Marubozu. Marubozu. Vocês não precisam gravar o nome, tá? Gravar o nome é bom também, às vezes, para quem trabalha aí em questão de aprendizado. Mas é um candle que ele é grande, grande, muito grande. Ele não tem pavio. Ele não tem pavio. Ó, padrões comuns de candlestick, Marubozu, quando o preço de abertura coincide com a mínima, tá? Quando a abertura coincide com a mínima. Então, quando não deixa pavio, tá? Quando não deixa pavio nenhum. Mostrando que os compradores dominaram o pregão na maior parte do tempo, quando o preço de abertura coincide com a máxima e o fechamento, com a mínima temos um Marubozu vermelho, mostrando que os vendedores dominaram o pregão. Tá? Então é um candle sempre forte. Vamos ver se a gente consegue achar isso aqui, é um Marubozu. Não, deixou?
deixou um pavio. Não pode ter pavio nenhum. É tipo, se for... não pode. Então não é o candle, mas pode ser considerado, porque nem sempre vai aparecer idêntico, se ligou? Mas ele não pode, exemplo, se for considerar, considere só uma parte do pavio, que é o lado contrário, tá? O lado contrário aqui, porque é a candle vermelho, a máxima dele foi aqui em cima. Então, ó, não deixou mínimo. Rebentou, tá? Mesma coisa seria esse aqui. Depois o preço começou a descer. Não é porque apareceu ele, tá, tropa? Que é para a próxima vela, não. Porque esses tipos de padrões são para Forex, tá? Então apareceu o Morobuzu aqui, significa que o vendedor ele assumiu totalmente. Ele falou: ó, vou jogar para baixo. Eu vou jogar esse preço para baixo. Ó, bem aqui. Tinha um suporte, tá? Ó, tinha um suporte. Então, tentou, comprador apareceu, mas olha o que aconteceu de novo. Apareceu outro. Olha o que aconteceu de novo, tá? Esse aqui é o Morobuzu. Mesma coisa da compra, ó. Combustão da compra agora. Eu só limpar aqui a tela. Aqui, ó. Perfeito, ó. Aqui também seria um exemplo, porque, como eu falei, ao contrário, tá? Então, como ele foi uma compra, ele deixou só um pavio bem pequeno em cima, não embaixo. Mesma coisa foi na venda aqui, ó. Ó, deixou em cima, não embaixo. Então, se for de venda, pavio ele bem, bem, bem pequenininho em cima. Se for de compra, bem, bem pequenininho embaixo. Aqui, ó, cadê que eu disse que eu ia mostrar? Aqui, ó. Padrão, tá? Dominou completamente, rompendo essa região bem aqui. Subiu, mesma coisa, subiu, mesma coisa, subiu. Isso aqui são confirmações para onde a tendência está indo, tá? Para onde a compra ou a venda está dominando. Eu ainda estou levando fé que esse candle ele vai vir aqui em cima, não querendo acreditar nessa minha análise. Tá, mas vamos ver. Voltando lá. Então, vimos o Marobozu, tá? Exemplo. Não é porque ele apareceu que é para a próxima vela. Ele é para a tendência, para você ter análise se o gráfico vai continuar subindo ou descendo, tá? Até determinada região. Martelo é o próximo. Linha de mínima, grande, máxima, curta. Nesse caso, os vendedores dominaram durante um período, criando uma longa linha de mínima. Porém, tá? Porém, mais tarde os compradores predominaram, podendo ser azul ou vermelho. A gente fala azul, vermelho, venda ou compra, tá? Porém, quando vermelho, os compradores não foram tão dominantes, não predominantes. Então, se foi azul, tá? Aqui, ó, martelo aqui, tá? Estamos falando do martelo, esse aqui é o Marubozu, esse aqui é o Marubozu. Agora a gente está no martelo. Martelo aqui. Martelo invertido. Olha, se tocar lá em cima, eu vou ter que entrar. Aguardar aí. Martelo invertido. Perdão, gente. Se ela chegar aqui, alguém, por gentileza, pode me avisar? Que próximo, para continuar a leitura. Martelo invertido. Linha de máxima grande e mínima curta. Tá? A linha de máxima, mínima curta. Os compradores dominaram durante um período do pregão, forçando uma alta. Porém, mais tarde, houve... Não, tá, perdão. O que eu li aqui foi dessa figura gráfica. Tá? O que foi lido aqui foi dessa figura gráfica. Vou ler de novo. Martelo. Linha de mínima grande e máxima curta. Nesse caso, os vendedores dominaram, então significa que os vendedores começaram esse candle. Os vendedores começaram esse candle durante um período, criando uma longa linha, tá, de mínima. Porém, mais tarde os compradores predominaram, podendo ser azul ou vermelho. Porém, quando vermelho, os compradores não são tão predominantes. Então, ele começou vermelho, tá, deixou uma grande linha de mínima. Aqui, ó, que os compradores dominaram. Esse é o invertido. Agora, mesma coisa, tá? É porque ele aparece o vermelho ou verde. Esse candle aqui, que é o martelo. O invertido, ao contrário dele, tá?
linha de máxima é a parte de cima, linha de mínima, parte de baixo, linha de máxima, parte de cima, linha de mínima, parte de baixo, tá? Aqui os compradores dominaram, estamos falando dessa figura gráfica. Aqui os compradores dominaram durante um período de pregão, então esse candle ele começou verde, tá? Ele começou aqui em cima já, os compradores dominando, forçando uma alta, porém mais tarde houve predominância dos vendedores que provocaram um fechamento menor que a abertura. Mesma coisa, podendo ser azul ou vermelho, porém quando o azul, os vendedores não foram tão fortes. Então quando é azul, os vendedores, se aparecer um martelo da cor verde, significa que os vendedores não foram tão fortes. Ele precisa ser vermelho para ser forte. Então, quando as pessoas falam que a cor não importa, importa. Tá? Estão ensinando errado. Tá? Importa sim. Agora, spinning top. Spinning top são... Vamos ver aqui agora o que é o spinning top. Linha de máxima, tá? E mínimas iguais e corpo pequeno. Então, o corpo tem que ser igual, perdão. Tem que ser tudo igual. Seja corpo, tá? A da máxima e da mínima. Tá? A máxima tem que ser igual à mínima. Então, aí fica assim, ó, estreitinho. Mas a máxima ela tem que ser igual à mínima. Vamos ver se a gente acha um spinning top aqui. Ó, praticamente como se fosse um spinning top, né? Aqui não foi praticamente igual, tem que ser igual. Vamos ver. Porque se tu for achar milimetricamente igual, não, praticamente não vai acontecer, quase nunca. Vai demorar, mas são praticamente spinning tops. Porque a máxima e a mínima tem que ser igual. Então o corpo é irrelevante. Aqui está um pouco diferente. Vamos ler o que significa spinning top. Ou se você for brigar lá em cima nos últimos segundos, é complicado. Mas olha a linha, a média, como funciona. Volto a repetir. Vocês podem botar ela no Anubis e M5 no M15, tá? Essa média é conferência para M15. Spinning top, como eu acabei de dizer. É uma indecisão, tá? Se no caso houver uma indecisão entre compradores e vendedores, já que a abertura e o fechamento estão muito próximos, e as linhas máximas são equivalentes, então são iguais. Então significa uma indecisão do preço quando aparece GBPUD. Deixa eu ver essa entrada. Entradinha do GBPUD. Coisa linda. Deu pré-alerta e vendo. Vamos lá, voltar aqui. Vamos falar dos dois Gs. No limite de padrão anterior, tá? Quando a gente acabar isso aqui, a gente termina a nossa live. Então, pouca coisa, ó, 2G, padrão baixistas. E a gente vai para a próxima, amanhã, na próxima aula. Vamos no 2G. No limite do padrão anterior, quando o preço de abertura e fechamento são praticamente iguais, forma-se um 2G, que representa total indecisão entre compradores e vendedores. Então, sempre que aparece 2G, possivelmente ali, naquela área, vai aparecer uma consolidação, ali um descanso do preço para depois para ver se ele resolve, se ele sobe a valorizar ou se ele desvaloriza. Se ele sobe, continua a tendência de alta ou continua a tendência de baixa. Tá? Representa total indecisão entre compradores e vendedores. Depois de uma alta ou baixa, aparecimento de um 2G deve ser encarado como um alerta para alguma provável mudança de tendência. Vamos ver se a gente acha um 2G. Isso aqui é um 2G, tá? Ó, ele estava vindo numa alta, apareceu um 2G, então ele... Cadê o Pontiflix? Deixa eu abrir aqui o Pontiflix. Já está aberto, né? Então ele fica estagnado num bloco, tá? Ó, ele vai ficar estagnado num bloco até ele decidir. Ele estava em alta, deu uma lateralizada, já deixando topos, mostrando já topos descendentes, tá? Esse topo aqui é menor que esse, então já está mostrando, está descendo. Então, num determinado bloco, ele mostra uma indecisão. Possivelmente tocou lá. Tá pagando? Duvido. Impossível, G. Vamos ver. Coisa linda desse Anubis. Mas eu entrei errado, tá? Se eu tomar a loja, é totalmente culpa minha, era para mim ter pego. Pelo menos na abertura do preço, tá? Pelo menos na abertura do preço. Que seria bem aqui.
Então fica esse, desce, desce. Não, se eu tomar o Lois é totalmente compreensível, porque eu errei. E não era para meter alterado a mão, porque no segundinho final deu aquele win. Aquele win na taxa, como se fosse um martingale. Então eu prefiro não trabalhar o martingale na próxima vela, eu trabalho na retração dela. Mas não é para trabalhar na retração dela, porque se romper, você não tem como trabalhar o martingale, tá? Então não façam isso. Ou façam se você tiver ciência de retração, ciência de zona ou experiência para tal. Igual o seu Djalma tá com o dedo, né, seu Djalma? Seu Djalma tá com a gente? Não, já saiu. Seu Djalma tá com o dedo. Deixa eu ver em M1 o que ele fez em M1. Aí meu respondeu aqui. Vamos ver se essa daqui é uma vela de correção. Se essa aqui for uma vela de correção, essa daqui rompe. A próxima rompe. Que é possível ser uma vela de correção, porque esse vendedor aqui rebenta essa zoninha de cima. O preço desceu. Vamos aguardar aquele minuto final. Coisa linda essa entrada. E foi. Cadê? O SD-Card, né? Como seria o martingale do Anubis, tá? Ó, pô, você é investidora cara, Gisele é investidora cara, perigosa. Acaba com a cota da IKEA, quando vai clicar não tem mais cota. Que a Gi tá operando, a Gi e seu Djalma. Coisa linda, Gi, bate meta, seja gerenciada, tá? E vamos para cima, projeto para cima. Esperar o segundo final aí. Ah, tá. Último. Deixa eu só mostrar uma coisa. Eu vou alterar só os combiners, tá? Mas não é nada do Lobo V3 nem do Anubis. É o combiner do Lobo V2, tá? Vai sair esse combiner e vai sair o do pullback. Vai ficar o estilo do combiner do Anubis e do V3, tá? Só isso. Então vai ter uma atualização aí no final do dia. Ah, filho, olha isso. Vai pagar, vai retrair no final. Entenderam? Vai sair uma atualização aí, tá, filhos? Só troca de combine, não vai ter alteração de estratégia nenhuma. Vai ser só troca de combine para funcionar. Então, o pullback vai funcionar em OTC, o Lobo V2 vai funcionar em OTC por causa do combine. Feira e-commerce é nossa. Essa daí é da tropa, esse é do Anubis. Tá aí, ó. 2-0. Coisa linda. Vamos voltar lá, tá? Pegaram esse win aí. Gisele, eu sei que pegou. Fazendo 100% da banca, hein, Gi? Coisa linda. Vamos lá. 2G, tá? 2G é total indecisão, tá, tropa? Total indecisão depois de uma movimentação do gráfico. Então ele vai vir de uma baixa, ele vai ficar um 2G, então vai aparecer como se fosse um bloco ali. O gráfico, quando eu falo bloco, é isso aqui, tá? Ó, um bloco de candles. Até ele romper uma região. Não significa que ele subiu ou desceu, que ele rompeu uma região, tá? Então ele fica trabalhando. Apareceu 2G, depois ele rompe. Apareceu mais, 2G, apareceu aqui, ó. Só que ele já estava rompido. Então apareceu esse 2G, não tinha muito significado, porque depois aqui confirmou com força. Ó, descendo. Vamos voltar lá. Agora a gente vai falar do Harami, esse padrão. No Harami, o corpo do último candlestick está dentro do corpo do dia anterior. No engolfo, tá? O engolfo, o corpo do dia anterior é que está dentro do último candlestick. Na estrela, não há preço na mesma faixa do que no dia anterior, ocorrendo um gap. Um gap, vocês sabem o que é um gap. Se vocês não souberem, eu vou explicar agora o que é um gap. Vou botar aqui em 5 segundos que tem gap toda hora. Bem, gráfico de velas. Gap é esse aqui, ó, tá? É que o preço nasceu aqui, era para ele nascer aqui. Então, ele abre com espaçamento, tá? Isso aqui são gaps de preço, tá? Isso pode acontecer, como vocês sabem, em 5 minutos, em 1 minuto. Então, são gaps, tá? Espaçamentos que o preço abre. Vamos aí, aqui. Ó, o Harami, formato do Harami, tá? Ó, o Harami, o corpo do último candlestick, corpo, está dentro do corpo do dia anterior. Aqui, ó, tem que estar dentro do corpo. O corpo desse tem que estar dentro do corpo, tá? O engolfo.
Quando essa vela engolfa, quando engole, engolfo significa engolir. Engolfar significa engolir, tá? Ou candle anterior, a região de, igual às vezes rompe tudo. Vamos procurar um engolfo aqui, deixa eu mostrar. Ó, esse aqui é um engolfo, tá? Ele engolfou, deixa eu botar aqui no Pontiflix. Ele engolfa essa região aqui toda. Um candle, tá? Ó, um candle engole essa região quase toda, tá? Então isso é um engolfo. Mas os padrões têm em locais certos. Não é porque uma vela engoliu outra que vai continuar descendo. Exemplo, logo aqui em seguida nesse gráfico. Aqui teve um engolfo, depois de uma baixa, tá? Um suporte, o preço subiu. Mas aqui eu também tive um engolfo, porque, ó, engoliu. Mas não significa que esse engolfo aqui significa que vai descer, tá? Porque ele já apareceu aqui da reversão. Então tem que ser muito bem lido esses padrões, que eles dão em pontos certos. Geralmente é ponto de suporte e resistência, tá? Geralmente são por suportes e resistência que eles vão aparecer esses padrões, para vocês terem noção. A estrela, tá? Quando aparece o gap, ó. Então, o engolfo, o harami, tá? O engolfo é quando aparece uma região engolfo. O harami é quando vem uma vela vermelha. O harami é diferente do engolfo. Vamos achar um harami. Pode ser de alto ou de baixo. Quem achar um harami aí pode falar também. Geralmente ele vai aparecer suportes ou suportes ou resistências, tá? Ó, esse aqui não é um harami porque ele tem que estar aqui no meio, tá? A figura gráfica ela diz bem simples que a figura gráfica é essa. Então, se ele estiver embaixo, não é a caracterização de um harami. Tá, vocês entenderam o conceito, senão a gente vai ficar aqui meia hora procurando. Deixa eu ver se ele não aparece. Isso aqui é um harami, tá? O corpo tá dentro, tá? Deixou para ver. Isso aqui apareceu um harami de baixo, tá? Depois de uma alta, isso aqui é um harami e M1, o preço arrebentou para baixo. Ó, não é porque apareceu só o harami, tá? Exemplo, esperar a confirmação. Harami, tá? Porque estava vindo um sequencial de alta. Não poderia aparecer aqui essa vela subir, tá? Então vocês esperam. Apareceu numa resistência um harami, espera a confirmação do vendedor. Pode ver que esse vendedor, ele estoura a zona, voltando. E aí vocês entrariam na terceira vela de confirmação do harami, tá? Operar com candle, os padrões de candle é assim, tá? Os candlesticks são utilizados principalmente para prever uma reversão de tendência, beleza? De alta ou de baixa. Dessa maneira, formam-se figuras padronizadas. Por isso que a gente fala padrões. Padrões altistas indicam que a tendência de baixa está próxima ao fim. E padrões baixistas, o fim da tendência de alta. Há muitos desses padrões. Os mais conhecidos são mostrados abaixo. Na maioria dos casos, recomendam-se esperar o próximo pregão após o padrão. O que significa esperar o próximo pregão? Foi o que eu falei. Esperou o padrão, espera a próxima vela. Próximo pregão, isso aqui é um pregão, tá? Que são vendas. São dinheiros, são compras e vendas aqui negociadas. Aqui em time de 1 minuto, independente do time. São pregões. Então, apareceu o padrão, espera o pregão de confirmação, espera a vela de confirmação para entrar. Foi o que eu acabei de falar antes de ler, tá? Então, isso é trabalhar com padrão, trabalhar com confirmação. Não é, eu vi um formato de um candle, eu vou entrar. Não, é com confirmação, tá? Há muitos desses padrões, os mais conhecidos são mostrados abaixo. Na maioria dos casos, recomendo-se esperar o próximo pregão, após o padrão, para confirmar a reversão dos padrões martelo ou shooting star, estrela. Independente da cor do candle, tá? Ó, engolfo de alta, piercing, harami cross, tá? Que vem com a sequência de 3 velas vermelhas 2G.
arame normal, 3 soldados, confirmação de golfo, martelo e bebê abandonado, tá? Padrões altistas, padrões baixistas, engolfo de baixo, são inúmeros, tá? Sendo que esses aqui são os mais utilizados. Então, esse aqui vão que a gente vai precisar mais gravar. Você não precisa gravar tudo, mas vai gravando de 2 em 2, 2 altistas, 2 baixistas, tá? Eles vão sempre aparecer em suporte e resistência. A cor deles não importa. Foi o que disse aqui, tá? Devido à facilidade visual de se detectar o sentimento do mercado. O sentimento do mercado é a movimentação, tá? O que que ele quer fazer? O que que esse bebezinho aqui está com vontade de fazer? Se ele está de pirraça, que seriam dias de rompimento. Se ele está sem cólica, bonzinho, que seria dias lateralizados. Ou se ele está agitado, precisando botar um mundo de bita para ele ver, que aí seria ele tendencioso, tá? Vocês podem usar de qualquer tipo de maneira. Por isso que eu falei que vocês não precisam gravar o nome do padrão, sim o formato e o que ele faz. Aonde ele dá. Não adianta vocês falarem, ó, nuvem negra, quero nuvem negra, nuvem negra, nuvem negra, shooting star. Não. Vocês podem falar, vocês podem ver. Depois de uma alta, numa resistência, se aparecer esses dois padrões aqui, eu espero a confirmação, seria mais um vendedor aqui, eu entraria. Aqui, em padrões baixos, dizem que não precisa. Tá? Mas eu esperaria fazer ou esperar tocar uma região próxima, tá? Então essa foi a aula de hoje, tropa. Amanhã, a partir das 8, próxima aula, tá? O quadro tá aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Que apareceu os padrões, depois eu vou me aprofundar nesses padrões, tá? Mas a próxima aula é de teoria de Dow, porque os padrões estão aqui embaixo. Beleza? Gráficos, candle e padrões aqui embaixo. Topos e fundos, suporte, resistência e tendência. Então essa semana, graças a Deus, a gente vai ter muita matéria para estudar. O vídeo vai para o YouTube, tá? Fiz 2-0 aqui. Deixa eu ver quanto é que fez de lucro. $4 de lucro, tá? Então, vamos para cima. Muito obrigado pela presença de todos. Tenha um ótimo dia. A partir de 10 horas. Tem o suporte? Precisar, é só me chamar no privado, tá, minha tropa? A partir de amanhã, tá ligado ainda aqui, mas a partir de amanhã eu vou ligar, a partir de hoje eu vou ligar 11 horas da noite. Eu liguei ele 5 horas da manhã. E de noite vai sair a atualização só dos Combiner, tá? Obrigado por tudo aí, tropa. Tamo junto, tá? Um ótimo dia para vocês. Se alguém quiser falar mais alguma coisa aí, pode falar. Tô aguardando. Bom, é isso então, minha tropa. Tamo junto e muito obrigado pela aula de hoje aí, pela presença e energia de todos, tá? Tchau, tchau.